Eu sou o Dr. Marconi Maciel, eu sou cirurgião bucomaxilofacial aqui de Pernambuco, cidade de Caruaru, né? E é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Nesse projeto do CRO de Minas Gerais sobre os distúrbios do sono. Agradeço o convite do pessoal que está organizando esse projeto e fico muito honrado de contribuir aqui com um pouco sobre a cirurgia ortognática no manejo de pacientes com distúrbio do sono, ronco e apneia do sono, tá? A minha formação é de especialista, mestre, doutor em cirurgia bucomaxilofacial, também tenho doutorado, dá um cortezinho aí, tá? Vou falar um pouquinho agora da minha formação. A minha formação é de especialista, mestre em cirurgia bucomaxilofacial pela PUC do Rio Grande do Sul. Também tenho o doutorado e o pós-doutorado em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade de Pernambuco. E também, hoje, atuo como professor adjunto, tanto na Universidade de Pernambuco, no campus Arco Verde, assim como também no Centro Universitário Tabosa de Almeida, a A6 UNITA, em Caruaru, Pernambuco. Satisfação participar desse projeto com vocês, pessoal. E eu gostaria de começar essa apresentação com vocês, mostrando justamente que, apesar de estarmos distantes fisicamente, existem raízes e relacionamentos que nos aproximam, né? Apesar de, afinal de contas, eu estou no interior de Pernambuco, numa cidade maravilhosa chamada Caruaru. Acredito que vocês tenham ouvido falar em algum momento, uma cidade da qual eu sou natural e também tenho minhas raízes aqui, meu trabalho, minha clínica e minha área de atuação toda em Caruaru, e eu fico muito feliz de dividir essas imagens com vocês, tá? Hoje eu atuo como professor universitário na A6 UNITA, que é o Centro Universitário Tabosa de Almeida, aqui em Caruaru, assim como também na Universidade de Pernambuco, no campus Arco Verde, ambas como professor adjunto, e também participo dos programas de ensino, pesquisa e extensão dessas duas universidades, tá? Satisfação estar com vocês aqui para falarmos um pouco sobre o papel da cirurgia ortognática no manejo de pacientes com apneia do sono, né? Um tema que vem cada vez mais tomando evidência, né? Uma vez que a apneia do sono tem sido um dos problemas dos distúrbios do sono mais frequentes, né? E leva também a problemas de saúde diversos e muitas vezes subdiagnosticado e muitas vezes também mal conduzido o seu manejo. Então, a gente vai falar um pouquinho do papel de você, cirurgião dentista, pode ou deveria saber sobre a cirurgia ortognática como um dos métodos ou uma das características de manejo desses pacientes com apneia do sono, tá? Vamos junto, tá, pessoal? Aqui a gente vai falar um pouquinho, e quando a gente fala de cirurgia, eu gosto muito dessa frase, porque, apesar de ser cirurgião, eu não faço apologia à cirurgia pela cirurgia, né? Eu sempre gosto de dizer que operar somente quando necessário e oportuno, né? Porque, justamente, um bom cirurgião sabe operar, um melhor cirurgião sabe quando operar, e o melhor cirurgião de todos é aquele que sabe quando não operar, né? Então, essas características fazem da prudência e da oportunidade de realizarmos cirurgias em pacientes, haja visto pacientes com comorbidades, como os pacientes também apneicos e sofrendo apneia do sono, e muitas vezes com comorbidades muito graves, tá? Então, é importante citar que antes de qualquer indicação cirúrgica, né, ou sobretudo planejamento cirúrgico, é importante uma avaliação criteriosa pré-cirúrgica, né, que envolve esforços multidisciplinares, não é só odontologia, mas existe também a interação com a fonoaudiologia, com a fisioterapia, com a própria medicina, com a nutrição, com a psicologia. Esses pacientes apresentam, via de regras, muitas comorbidades. A gente precisa orgânicos, exames físicos, exames de imagens, exames laboratoriais, avaliações médicas, né, pré-operatórias, muitas dessas avaliações envolvendo as especialidades de anestesiologia, pneumologia, otorrinolaringologia, a própria medicina do sono. Então, tudo isso envolve uma avaliação criteriosa pré-operatória. É uma cirurgia que pretende melhorar o paciente, mas nada de indicar sem uma avaliação criteriosa prévia, tá?
Nas modalidades cirúrgicas, né, da cirurgia ortognática para tratamento do que chamamos de síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, né, que é ASA, HOS, a SARROS, né, então, na verdade, você tem a própria cirurgia ortognática para avanço maxilomandibular, apenas um avanço mandibular, apenas a genioplastia, as cirurgias combinadas, né, e, às vezes, até em casos bem selecionados, a própria distração osteogênica. Entendam que cada uma dessas modalidades de cirurgia ortognática, ela vai ter movimentos cirúrgicos na base esquelética, não é? Por isso que muitos autores chamam de cirurgia esquelética, cirurgia, muitas vezes, em tecidos ósseos, para que movimente e, na verdade, tenha repercussão também nos tecidos moles aderidos a esses ossos. Por isso que alguns autores, alguns artigos trazem como, não como nome cirurgia ortognática propriamente dita, mas cirurgia esquelética na face, que envolve, inevitavelmente, modalidades de cirurgia ortognática como essa que eu vos apresento, né? A grande maioria das vezes, as cirurgias combinadas, né, esse último tópico, são as que mais são indicadas para esses pacientes. A ideia é um paciente como este, que tem um perfil facial muitas vezes convexo, com uma certa retrusão mandibular, né? E a gente, com alguns exames relativamente simples de projeção mandibular, de manipulação de tecidos, né? E manipulação também de estruturas, a gente consegue muitas vezes já imaginar o benefício que seria de um avanço mandibular, por exemplo, ou até mesmo de uma genioplastia, por exemplo, ou até mesmo de um avanço maxilomandibular, ou até mesmo de cirurgias combinadas. Então, é muito importante que nós tenhamos esqueléticos na face que nós acabamos de falar, para a finalidade de apneia, o manejo da apneia obstrutiva do sono, ela envolve um avanço esquelético dos segmentos da maxila, mandíbula e mento, neste caso mostrando um avanço do mento, uma genioplastia, e a ideia é que os tecidos moles aderidos a esse esqueleto, né, que no caso aí a musculatura supraioidea, dos músculos que aderem na face interna do mento, né, como a musculatura, por exemplo, do gênio iódeo, o próprio ventro anterior do músculo de gastro, tudo isso também seja avançado, também seja elevado quando o movimento esquelético for realizado. E com isso, toda a musculatura da língua, da faringe e a própria via aérea superior seja aumentada. Tá? Então, a obstrução, ela ocorre quando nós temos uma limitação, ou até mesmo uma redução da luz da via aérea, por motivos diversos, e a ideia da cirurgia ortognática é justamente avançar o esqueleto da face, consequentemente, avançar os tecidos moles com todas essas musculaturas que está aderido aí, e, sobretudo, aumentar a via aérea e projeção melhor da face, e também características relacionadas ao perfil facial. Então, pessoal, a ideia da cirurgia ortognática para avanço maxilomandibular e mento, uma cirurgia combinada como essa que está mostrando, é também avançar e elevar toda essa musculatura que está aderida aos ossos da maxila, mandíbula e mento. E aí, obviamente, aumentando, alargando a via aérea superior e dando uma melhor projeção facial, uma melhor arquitetura facial, trazendo não só benefícios funcionais, respiratórios, mas também trazendo, em alguns casos, benefícios estéticos. Então, existem alguns trabalhos mais clássicos que já mostram isso de muito tempo atrás. Essa teoria não é um conceito relativamente novo, apesar de estarmos falando disso recentemente com mais frequência, os conceitos são antigos, porque o avanço, né, do mento geralmente avança musculaturas supraioideas, no caso o genioglosso, o gênio iódeo, músculos que estão aderidos na face interna do mento, e, consequentemente, essa projeção do mento faz com que haja, literalmente, também uma puxada, né, como se fosse literalmente uma tracionada dessa musculatura, e vem tudo junto. O ióide sobe também, o ocioide sobe, a musculatura da língua, vai tudo ser projetado e, obviamente, alargando a via aérea superior. A ideia desse procedimento é justamente fazer uma genioplastia, neste caso, para avanço dessa musculatura e do mento. Tá? Mas o que nós mais realizamos hoje na prática clínica não é somente
um avanço do mento, mas, sobretudo, também um avanço maxilomandibular. A maxila, muitas vezes, também está projetada para trás, a mandíbula está projetada para trás, ou até mesmo há uma deficiência de crescimento anteroposterior desses segmentos, e a cirurgia ortognática de avanço maxilomandibular tende a melhorar tudo isso, né? Posicionando anteriormente a língua, elevando o ocioide, diminuindo o comprimento do palato mole, né? E também expandindo, aumentando as dimensões anteriores e laterais da via aérea superior. A ideia é justamente promover este tipo de característica na via aérea superior. Quando nós avançamos o esqueleto da face, fazemos algumas rotações do plano oclusal, há a ideia de que a via aérea superior aumente, diminuindo as chances de obstrução durante o sono e diminuindo, obviamente, os episódios de ronco e apneia obstrutiva do sono. A terapia de avanço maxilomandibular, ela é uma terapia de sucesso, né? Isso não é também recente, isso já tem conceitos muito enraizados, né, por autores clássicos, né, que mostram justamente isso, que é um tratamento de sucesso para tratamento da apneia obstrutiva do sono e muitas vezes do ronco, né, porque justamente tem se mostrado é uma frase muito poderosa, né, para nós dentistas, porque nós lidamos com isso, seja diagnosticando, seja indicando, seja performando, seja realizando cirurgias ortognáticas, e o avanço maxilomandibular atualmente a modalidade mais efetiva de cirurgia crâniofacial, cirurgia esquelética, para tratamento da apneia obstrutiva do sono em adultos, né? Então, a gente não pode esquecer isso, porque, muitas vezes, agir na deficiência maxilomandibular, na parte esquelética, na parte dentoesquelética, é justamente o fator decisivo para um tratamento efetivo, se brincar, o tratamento mais efetivo para esses pacientes, tá? Então, a ideia, numa simulação como esta, e agora vai ficar mais visível para você que nos assiste, tá? É justamente mostrar essa simulação virtual, né? Onde nós temos, por exemplo, uma via aérea, que a ideia é justamente a passagem de ar, quando está justamente estreita, né? E você aumentar isso com um tratamento ortocirúrgico, muitas vezes envolvendo uma etapa ortodôntica, de preparo ortodôntico para esse paciente, e, na sequência, um avanço maxilomandibular para projeção desse esqueleto maxilomandibular. Essa parte de avanço maxilomandibular, ela deve ser fixada na nova posição, planejada previamente, né? E aí, uma vez isso projetado, há uma tendência clara de toda a musculatura, como a língua, o ocioide, a região supraioidea, sofrer um avanço também e um aumento substancial das dimensões da via aérea, no sentido anteroposterior e lateral da via aérea. Então, essa simulação explica muito do que é o princípio básico da cirurgia ortognática para pacientes que têm histórico de ronco, apneia obstrutiva do sono, ou pacientes até que ainda não desenvolveram a doença, mas provavelmente desenvolverão no futuro muito próximo com a avançada idade. Então, como é performado isso, né? Como é realizado isso? Na mandíbula, né, e nós temos o costume, muitas vezes, de fazer osteotomias, né, e a osteotomia mais clássica para a mandíbula é a osteotomia sagital bilateral dos ramos da mandíbula, né, uma osteotomia que permite cortes programados na mandíbula, dos dois lados, separando sagitalmente o ramo do corpo da mandíbula e preservando ao máximo a anatomia do canal mandibular e do feixe vascular nervoso do nervo alveolar inferior, tá? Então, na verdade, essa osteotomia permite, ao soltarmos a mandíbula, soltarmos a questão da osteotomia, permite que o segmento distal, que é o segmento dentado do corpo da mandíbula, ela possa movimentar-se em praticamente todos os planos, né? Um plano anteroposterior, um plano sagital e um plano lateral, né? Permitindo que haja movimentos desejados para o que foi programado para os pacientes, tá? Então, a ideia é, na verdade, nós realizarmos uma osteotomia sagital da mandíbula, como mostra aí, uma osteotomia, e um avanço da região distal da mandíbula, no caso, um avanço do segmento do corpo da mandíbula, para que haja justamente a
o reposicionamento anterior do corpo da mandíbula, o segmento proximal permanece no mesmo local por conta do côndilo da ATM e também por conta das características proximais da mandíbula, mas o segmento distal, ele avança e é fixado com essas placas e parafusos na nova posição programada e planejada pela equipe de cirurgiões e ortodontistas que foram conduzido o caso, tá? Já na maxila, a ideia é nós soltarmos a maxila por meio de osteotomias programadas, a chamada osteotomia Lefort, né? As osteotomias para soltar a maxila, né? Seja por técnicas convencionais, seja por técnicas minimamente invasivas, né? Que hoje têm sido preconizados, mas, na verdade, nós podemos soltar a maxila para que ela também seja reposicionada nos planos programados, né? Seja um avanço antero-posterior da maxila, seja um desvio, seja uma rotação, seja também uma inclinação de plano oclusal, tá? Então, dependendo do que foi programado, essa maxila é reposicionada e refixada por meio dessas placas e parafusos que ficam também nesta região, onde nós podemos ver essas placas e parafusos fixando a maxila na nova posição, tá? Na nova posição programada. Então, a ideia é justamente nós fazermos osteotomias programadas, e aí é uma osteotomia numa abordagem clássica, né, de abertura, um acesso cirúrgico mais amplo, né, hoje realizamos também acessos minimamente invasivos, mas esse é o mais clássico de todos os acessos, osteotomias, para que nós possamos fazer o down fracture da maxila, na verdade, onde nós podemos observar a maxila solta em relação ao terço fixo da face, e uma vez ela solta, nós podemos movimentá-la para o plano desejado e para a posição desejada, muitas vezes avançando essa maxila e refixando na nova posição. Aqui, uma osteotomia para mento, né, uma osteotomia também clássica para mento, uma osteotomia que envolve o corte também do segmento mentual, né, e também pode ser realizada de forma minimamente invasiva, de forma clássica, convencional, mas que preserve a anatomia dos forames e nervos metonianos, que ali estão mostrando, e uma vez reposicionado esse mento, né, muitas vezes avançando esse mento com a musculatura aderida, às vezes corrigindo alguns graus de assimetria, mas uma vez avançando isso, nós temos a possibilidade de fixar esse mento na nova posição e, consequentemente, ajustarmos a questão da característica que é o avanço dos tecidos moles aderidos a ele e, sobretudo, também correção de algumas deficiências físicas na face, tá? E aí, algumas modalidades de genioplastia, né? Essa modalidade mais clássica, que seria uma janela feita no mento, né? E um avanço de toda a musculatura, é uma modalidade que hoje muito pouco praticada isoladamente, né? Nós temos a possibilidade também de avanço apenas do mento com alguns desgastes de corticais, tá? Para evitar repercussões estéticas muitas vezes em alguns pacientes apneicos graves, certo? Mas é uma técnica também descrita, certo? Mas normalmente o que nós fazemos quando temos pacientes que têm indicação de cirurgia ortognática para apneia obstrutiva do sono é fazermos o que chamamos de previsibilidade de resultados, né? Que é, como eu vou saber se minha cirurgia vai resolver o problema? Eu não tenho essa resposta 100% definida, mas eu tenho como mais ou menos ter uma previsibilidade. Seja usando aparelhos intraorais, que são aparelhos intraorais que projetam a mandíbula, né? Esse aparelho intraoral também desenvolvido por dentistas que têm experiência na área, ou até mesmo fazendo simulações e planejamentos virtuais, né? As duas coisas contribuem muito para a gente ter uma previsibilidade dos nossos resultados. Então, aqui alguns estudos mostram, né, que muitas vezes, se você fizer um aparelho intraoral de avanço mandibular, certo? E esse paciente tiver repercussão positiva com o aparelho intraoral, tá certo? Muito provavelmente ele também vai ter com o avanço esquelético. A diferença é, o aparelho intraoral, ele vai projetar a mandíbula e ele vai ser uma modalidade clínica irreversível de tratamento para apneia do sono. Porque se você tirar o aparelho, você volta a toda a posição original. Enquanto que a cirurgia ortognática, ela é um tratamento mais definitivo, porque o avanço é definitivo, e ao mesmo tempo também ele tem a possibilidade de ter um resultado de melhora
muito mais evidente do que, na verdade, o aparelho intraoral. O aparelho intraoral é uma medida mais clínica, mas pode ser usada também para predizer os resultados esperados. A outra característica são os planejamentos e simulações virtuais. Hoje nós dispomos de softwares importantes, como softwares que anexam os arquivos de tomografia, anexam os arquivos de escaneamento, de fotografias, e fazem com que o nosso planejamento ele se torne um planejamento virtual, muitas vezes antes mesmo da cirurgia acontecer, né? Então, esses planejamentos, eles fazem simulações de movimentos esqueléticos na face, a repercussão que esse movimento vai acontecer na face do paciente e, sobretudo, também na via aérea para casos de pacientes apneicos. Então, mostrando alguns antes e depois aí, e muitas vezes também antes e depois nas vias aéreas, né? Então, na verdade, nós podemos fazer isso tanto antes como depois da cirurgia, avaliar o quanto de volume da via aérea superior foi aumentado após o avanço maxilomandibular da cirurgia ortognática e, consequentemente, isso vai trazer uma previsibilidade de resultados muito melhor para o paciente que sofre com esses problemas respiratórios. É interessante mostrar que tudo isso é possível por meio da simulação desses softwares, assim como também o estudo desses softwares permite que o paciente tenha uma espécie de previsibilidade dos seus resultados, tá? Embora, repito, né, os resultados em si só poderão ser avaliados por meio de estudos pós-operatórios, assim como também a característica de exames pós-operatórios, como, por exemplo, a comparação da polissonografia pré com a polissonografia pós-operatória e, obviamente, as características clínicas e a repercussão clínica desse procedimento no pós-operatório depois da cicatrização, tá? Ortognática em pacientes apneicos graves é possível, né? É uma pergunta que é muito comum. Haja visto que ainda paira o padrão ouro para tratamento de apneicos, principalmente apneicos graves, ainda o CPAP, né? Que é justamente a questão daquela máscara que tem a pressão positiva contínua de ar. E é indicado para muitos casos de apneia, pacientes apneicos, né? Especialmente apneicos graves, né, que tem muitas comorbidades. Então, a cirurgia ortognática é indicada mesmo para esses casos, né, porque, via de regra, a cirurgia ela é indicada para casos que nem responderam muito bem com terapias clínicas e nem tiveram, muitas vezes, situações vamos dizer assim, de pacientes receptivos a tratamentos clínicos, né, como o próprio CPAP, como outras medidas mais clínicas. Então, a cirurgia muitas vezes é relegada a esses casos, e em especial pacientes também que têm deformidades na face, né? Mas para pacientes apneicos graves, né, a literatura mostra que sim, né, que em casos de pacientes com um severo índice de apneia obstrutiva do sono, né, que é justamente uma classificação muito elevada, com índice de apneia e hipopneia acima de 100, que é um índice muito elevado, né? A cirurgia ortognática, né, ele mostra justamente nesse estudo que foi um tratamento de sucesso, né? Especialmente na cirurgia de um estágio, né, que é justamente a cirurgia de avanço maxilomandibular, né, que elimina justamente o uso do CPAP, né, aumenta os resultados subjetivos e, sobretudo, também diminui o índice de apneia e hipopneia do sono e as comorbidades. Então, mesmo para pacientes apneicos graves, a cirurgia tem sua indicação, obviamente que temos que ter alguns cuidados, alguns autores mostram isso já há algum tempo, tá? Então, assim, pacientes que têm apneias graves, apneias com índices muito altos, mesmo assim eles podem se beneficiar, obviamente, do avanço maxilomandibular, aumento da via aérea e, sobretudo, também diminuição dos seus índices de apneia e diminuição das comorbidades e também, obviamente, melhoria na qualidade de vida. Tá? Essa cirurgia traz estabilidade de resultados, traz uma melhora na qualidade de vida? É outra pergunta muito frequente. Os pacientes, muitas vezes, vêm e relegam essa cirurgia à última instância, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, você precisa demonstrar para os pacientes que esse tipo de modalidade cirúrgica, a literatura mostra, os resultados mostram justamente isso, né? Que existe, na verdade, uma efetividade e uma segurança no avanço maxilomandibular para o tratamento da apneia obstrutiva, né? E isso mostra
por meio de pesquisas de qualidade de vida, que justamente isso está trazendo para os pacientes, né, que têm apneia moderada a severa, uma melhora significativa justamente no seu índice de qualidade de vida, né? Então, significa dizer que os pacientes que fazem a cirurgia têm tido e têm apresentado melhoria nos seus índices de qualidade de vida. As pesquisas mostram isto, assim como também mostram que a qualidade de vida tem sido melhor nesses pacientes submetidos à cirurgia ortognática para tratamento da apneia obstrutiva do sono, e apresentando pouquíssimos efeitos colaterais, pouquíssimas complicações, né? Obviamente que elas existem, mas sobrepondo a questão da qualidade que o paciente apresenta, isso vai ser uma coisa bastante contornável. Tá? E aí, mais uma vez, estudos mostrando isso, né, que há uma consistente e substancial redução dos índices de apneia nos pacientes que submetem à cirurgia ortognática de avanço maxilomandibular, e que os efeitos adversos são pouco relatados, né, não são comumente relatados. Então, nós estamos diante de uma cirurgia que resolve grandes problemas, resolve questões funcionais, questões até estéticas, mas, sobretudo, também é uma cirurgia que tende a ser segura, tende a ser estável, tende a melhorar a qualidade de vida do paciente e com poucos relatos de complicações, tá? Então, será que não há risco de jeito nenhum nesses pacientes, né? Existe sim, claro, né? Existe morbidade e mortalidade nesses pacientes com apneia, né? Afinal de contas, é uma cirurgia que deve ser bem conduzida por especialistas, por pessoas experientes, por equipes experientes, porque a faixa etária, normalmente, de pacientes que submetem à cirurgia ortognática para tratamento de apneia obstrutiva do sono, geralmente difere, porque ela é um grupo mais velho, é um grupo que tem mais comorbidades, né? É um grupo de pacientes que tem, geralmente, uns sistemas orgânicos mais comprometidos, né? Geralmente são pacientes hipertensos, são pacientes obesos, são pacientes que têm problemas relacionados a diabetes, né? Então, isso tudo tem que ser bem conduzido pela equipe multidisciplinar que nós falamos lá no início, né? Então, a incidência de mortes foi zero nos trabalhos, mas complicações, elas podem existir e devem ser, muitas vezes, consideradas e, obviamente, também tratadas por equipes multidisciplinares e, obviamente, por equipes experientes, né? Então, esse é um trabalho nosso, né, que é um trabalho mais antigo, que já mostrava, desde do ano que foi publicado, a importância, né, da cirurgia ortognática, da cirurgia maxilomandibular, a cirurgia maxilofacial, né, obviamente mostrando a importância disso para o manejo de pacientes com apneia obstrutiva do sono. Então, fico muito feliz de ter publicado esse artigo. A gente já vem militando nesse assunto há um bom tempo, né? E, obviamente, isso traz para a gente uma importância muito grande estarmos envolvidos nesses trabalhos, tá? A gente mostra que esse trabalho, inclusive, durante um bom tempo, né, foi um dos top ones, né, aí dos trabalhos que foram mais vistos, mais relevantes na área, né, no tema. Durante um bom tempo ele ficou lá ranqueando entre os primeiros artigos mais lidos, observados e relevantes na área. Isso me engrandece muito, porque foi um trabalho ainda da minha tese de doutorado, e eu fiquei muito feliz de ter participado desse trabalho e ainda hoje militar na área da cirurgia ortognática para a apneia obstrutiva do sono. Então, a gente chega nas conclusões de que, né, a cirurgia para conhecida como a mais efetiva e aceitável modalidade cirúrgica para pacientes com apneia, né, e apneia obstrutiva do sono, especialmente em casos moderados a severos, né, indicado em algumas situações, mesmo que não haja grandes discrepâncias maxilomandibulares, e um avanço maxilomandibular em pacientes com apneia apresenta maiores riscos de complicações e morbidades, porém, sem um fator extremamente limitador. Tá? E para a gente concluir, eu vou depois passar para alguns casos clínicos. A síndrome da apneia obstrutiva, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono é uma doença multifatorial que conta com esforços multidisciplinares. Então, o dentista, você que me escuta enquanto cirurgião dentista, você tem um papel importante, eu tenho um papel importante enquanto dentista, mas nós não agimos sozinhos.
problemas multifatoriais devem ser e são melhores conduzidos com esforços multidisciplinares, tá? O papel do cirurgião dentista, né? E aí vai muito importante isso, né? Auxiliar no diagnóstico, nós examinamos a cavidade bucal, nós examinamos a face do paciente, nós temos recursos tanto de exames, quanto de imagens, quanto da própria mensuração dessas estruturas faciais para auxiliar num bom diagnóstico, também planejamento e discussão de terapias junto com essas equipes multidisciplinares, e quando partimos para o tratamento propriamente dito, o dentista pode atuar de forma clínica com dispositivos intraorais de avanço mandibular, assim como também com a cirurgia ortognática, que é justamente o que acabamos de falar com vocês, tá? E agora, eu queria, se ainda der tempo, mostrar alguns casos, né, de avanço maxilomandibular para tratamento de apneia do sono, né, este é um caso, assim como este outro aqui, na verdade é o mesmo caso, só que agora a imagem radiográfica, né, de avanço, tá, assim como este caso, que é um caso foi conduzido por mim, tá, esse garoto de 21 anos, né, tinha um perfil facial que a gente chama de perfil facial padrão 2, né, que é justamente um perfil que tem uma face longa, com também uma retrusão do terço médio e terço inferior da face, né, ele tem histórico de asma na infância, problemas respiratórios, problemas como a síndrome do respirador bucal, que traz uma dificuldade de crescimento ainda na infância, o que trouxe para ele muito cansaço muscular aí na face, lábios hipotônicos, né. Aí a gente mostra o perfil convexo, é a face longa do paciente, uma grande exposição de gengiva, né, ao sorrir, né, um excesso também vertical de maxila, porque geralmente o padrão face longa tem essa característica, deficiência de mento, deficiência de mandíbula, e por conta disso, para respirar melhor, ele tendia a projetar a cabeça mais para frente, né, aumentando com isso a via aérea de forma, vamos dizer assim, protetora da musculatura que ele tinha, né, a musculatura acessória da respiração, então ele tendia a projetar essa cabeça mais para frente, e com isso desenvolveu alguns quadros de cifose também, tá? Então, a visão intraoral mostrando uma mordida profunda, mostrando uma retrusão de maxila, tá? Assim como também de um lado e do outro, de um lado e do outro, um padrão de classe 2, né, classe 2 ortodôntica, de chave de canino, chave de molar, que a gente chama padrão, né, uma maxila que foi pouco desenvolvida no sentido anterior-posterior e lateral, tá? E uma mandíbula que era, apesar de ter um tamanho bom, mas era deficiente no sentido anterior-posterior, tá? Algumas radiografias pré-operatórias, a via aérea não era 100% estreita, mas era parcialmente estreita, a gente podia perceber isso, e como era um garoto de 21 anos, né, a gente imaginava que se não fosse feita essa intervenção nesse momento, provavelmente no futuro ele seria um paciente apneico, seria um paciente provavelmente que precisaria ter alguns dispositivos para avançar essa via aérea, porque haveria necessidade devido à questão da tonicidade muscular e as atuações neuromusculares dessa via aérea com o passar da idade, tá? Então, nós fizemos o planejamento, né, um planejamento virtual que envolveu uma simulação dos segmentos esqueléticos e a repercussão disso na face, né? Nós planejamos para ele uma rotação antehorária do plano oclusal da maxila em 5 graus, um avanço da maxila em 3 graus, 3 milímetros, na verdade, uma impactação da maxila em 5 milímetros, um avanço da mandíbula de 10 milímetros, veja que é um avanço importante na mandíbula, um avanço do mento mais 5 milímetros e impactação do mento em 2 milímetros, um movimento agressivo, considerando que esse paciente tem um padrão de deficiência maxilomandibular e alteração do plano oclusal. Nós corrigimos todos esses parâmetros, trazendo para ele uma melhoria estético e principalmente funcional muito incrível, né? Então, olha só o resultado que ele fez com esse pós-operatório de 8 meses, 8 meses apenas, né? Para a cirurgia ortognática ainda não tem nem a finalização ortodôntica, mas os resultados já são incríveis, né? Ainda estava em época de finalização ortodôntica, mas já apresentava uma melhora funcional incrível, uma melhora na qualidade respiratória, um equilíbrio harmônico estético, né? Tanto de frente quanto de perfil. Você vê a questão da posição da cabeça, ainda fica uma memória muscular que tem sido trabalhada, essa questão da fisioterapia desde antes da cirurgia e continuou muito tempo depois da cirurgia, propriamente dito, né?
E comparando antes e depois, você vê as grandiosíssimas mudanças que esse garoto sofreu. Desculpa. Você pode observar nessa imagem antes e depois de frente, antes e depois de frente sorrindo, né? As grandiosíssimas mudanças que esse garoto teve e a repercussão estético, funcional, psicológica desse paciente também são incríveis, né? E aí mostrando o perfil também as grandiosíssimas mudanças que a cirurgia ortognática pode trazer e obviamente que isso numa radiografia mostra a fixação desses segmentos esqueléticos, né? Mostrando as linhas de osteotomias, mostrando também a questão dos gaps de avanço mandibular, de avanço de mento, também as placas fixando, mas mostrando, sobretudo, o quê? A estabilidade, né? A estabilidade de segmentos esqueléticos que foram movimentados por meio da cirurgia ortognática, assim como também as repercussões disso para a função, né, mandibular, né, que é justamente uma boa posição do côndilo da mandíbula, né, a questão da conferência das osteotomias e as linhas de osteotomia, mostrando a preservação também, a repercussão disso no avanço, né, que são essas linhas do lado direito, né, essas setas do lado direito, assim como também a gente mostra justamente aqui, ó, essa questão, né, aí só mostrando mais uma vez, assim como a gente mostra também a via aérea, né, e aí mostrando que a via aérea do paciente aumentou substancialmente, né, com todo esse avanço, e obviamente que a qualidade respiratória também tende a melhorar bastante após a sua recuperação e todo o manejo de fisioterapia, o manejo respiratório e, obviamente, sua função normalmente realizada, tá? Então, aqui, ó, mais uma vez, a via aérea sendo evidenciada, né, na radiografia de perfil, uma comparação antes e depois, ele já não tinha uma via aérea tão estreita, mas ganhou muito mais volume, e, obviamente, vai ter benefício a longo prazo para ele, curto, médio e longo prazo para ele. E eu faço um canal, de repente, esse garoto, né, ele fez um depoimento muito incrível numa live que fizemos, né, então, quem quiser, de repente, assistir o depoimento que ele fez, ele estava recém-operado, mas ainda topou fazer a live conosco, foi época de pandemia, e está no nosso canal do YouTube, quem puder seguir, quiser assistir o depoimento completo dele, ele fica muito feliz e muito contente de ter participado disso também, tá? E aí, pessoal, eu agradeço, né, todo o convite aí do CRO de Minas Gerais, dos meus amigos que fizeram o convite, agradecer a toda a equipe desse projeto maravilhoso e também deixar aí minhas redes sociais para quem quiser me seguir, quem quiser acompanhar nosso trabalho. Joia, forte abraço, muito obrigado a todos.